A Moody's cortou esta manhã o rating de várias empresas portuguesas, incluindo a EDP, que era a única com um grau de investimento. Era uma decisão expectável esta? Era expectável na sequência do último downgrade que a Moody's tinha feito já à República Portuguesa muito recentemente, com efeitos a partir da semana passada. Portanto, normalmente nestas circunstâncias existe um acompanhar das empresas e bancos em baixa também de rating, quando o país sofre o próprio rating. Em termos de impacto, não se pode dizer... A EDP é o caso mais relevante aqui porque perdeu o grau de investimento. Apenas por isso, enquanto todas as outras empresas já tinham perdido, e bancos, apenas a EDP se mantinha com um grau de investimento. Agora, em termos de credibilidade e da agência de rating, hoje em dia os ratings, ou as baixas de rating, pouco impacto têm. Nós olhamos, por exemplo, para o comportamento das curvas de taxa de juro e vê-se que este downgrade não teve um impacto significativo. Portanto, digamos que é mais do mesmo. Já ontem, a Moody's ameaçou cortar o rating de 109 bancos europeus. Que consequências é que teria este corte de avaliação e se, na sua opinião, é justificável? Isso é comparável um pouco a quando os países perderam o AAA, os 3 As de rating. É um pouco alargar isto a bancos, como o caso do Deutsche Bank, que são bancos de dimensão gigantesca e que não estão habituados a ser downgraded, ou a ver o seu rating revisto em baixa. Acaba por ser uma espécie de efeito europeu. No entanto, volto a dizer, continua a haver entre as agências de rating e a Europa e a própria União Europeia uma posição de força e um braço de ferro que, com as notícias de criação de uma agência de rating europeia, com a criação de mecanismos alternativos por parte do BCE à avaliação dos ativos que aceitam como colateral, tem despolutado nas agências de rating provavelmente um sentimento de que o seu trabalho cada vez menos conta para o equilíbrio do sistema financeiro na Europa, porque deixa de ser, tendencialmente está a deixar de ser, o critério agência de rating a contar para que os bancos se consigam financiar e passa a ser um critério mais objetivo para o BCE. Portanto, deixa de ser externo, passa a ser interno ao BCE. Isto, obviamente, tem sido aqui um pulso de ferro entre BCE e agências de rating. Portanto, é negativo, obviamente, para fora da Europa. Em termos de equilíbrio do sistema, não parece que tenha grandes consequências. Até porque os bancos têm registado nos últimos tempos um estreitamento da sua curva, ou seja, as taxas de juro a que se financiam no mercado secundário, portanto, aqui o mercado secundário interpreta que eles se possam financiar, tem-se reduzido nos últimos tempos. Portanto, poderá haver um ligeiro alargamento, novamente, mas não creio que tenha um impacto grande. Já em relação à Grécia, temos novo impasse em relação ao futuro do país, que esteve exatamente e está a penalizar os mercados esta manhã. Sabe-se agora que o segundo pacote de ajuda pode vir a ser aprovado só depois das eleições em abril. Não há riscos neste impasse? Existe o risco para já da dívida que se matura no dia 20 de março não ser paga. Agora há aqui um cenário alternativo que pode ser considerado, que a Grécia tem que pagar 14,4 mil milhões no dia 20 de março, inclusivamente a nós, investidores portugueses que têm dívida grega e ainda é alguma para esta maturidade. Pode acontecer que consiga, por parte das entidades da Troika, um financiamento, um chamado bridge loan, que é um empréstimo temporário apenas para pagar e para assegurar que não entra em incumprimento em março. São 14,4 mil milhões, portanto, cerca de 10% dos 130 mil milhões necessários para o total. E adia-se o problema, mas adia-se o problema em cumprimento, ou seja, a Grécia paga agora e depois logo se vê empurrar com a barriga para a frente, como se costuma dizer. Este é um cenário. O cenário alternativo, e é o mais negativo, é a Grécia no dia 20 de março não ter dinheiro para pagar, não paga, default, com todas as consequências que tem advém, saída do euro provavelmente, desmantelamento da União Europeia em termos daquilo que hoje conhecemos. Portanto, se um país sair do euro, obviamente que as consequências são aquelas que estão. E estamos a falar de um cenário provável desse? Não, eu penso que esse cenário não é provável. Quero acreditar que não é, porque esse é o fim. Portanto, esse é o ponto final
racional em tudo. Quero acreditar que, e com todas as responsabilidades que os líderes europeus têm que ter em assegurar que a Europa vai continuar a encontrar soluções, esse é o cenário de ruptura. Esse cenário ninguém quer, nem ninguém quer ter o ónus, nomeadamente agora com eleições em França, com eleições na Grécia e com eleições na Alemanha também dentro de algum tempo. Ninguém quer um cenário destes. Portanto, ou existe um acordo até lá, num fim de semana milagroso em que toda a gente se encontra e decide que tomem lá os 130 mil milhões, ou então este que eu referi, para mim é o mais provável, um bridge loan, portanto um empréstimo temporário de 14 mil milhões até ser resolvido o problema.